Bom dia, meu nome é Diego. Meu nome é Mel. Meu nome é Luiz Felipe. A gente vai apresentar um trabalho sobre o bioma savana e o clima frio. Eu vou começar falando sobre o que é a savana. A savana ela apresenta árvores espalhadas em campos com predomínio em gramíneas. Ela fica numa zona de floresta tropical e subtropical e tem clima quente durante todo o ano. Sua estação chuvosa durante o verão é seguida por uma longa estação seca no inverno. Aqui a gente tem uma maquete ilustrativa da savana africana, que é o mesmo do filme do Madagascar. E a gente também pode usar o cerrado, que é um bioma brasileiro, para ter uma imagem mais familiarizada desse bioma. Ele se divide em 6 tipos, sendo eles savana africana, que é a savana tropical, savana subtropical, savana temperada, savana mediterrânea, savana pantanosa e savana montanhosa. Sobre a fauna, eu posso dizer que ela é bem diversificada. Ela tem animais bem grandes, tipo elefante, até bem pequenininhos. E alguns exemplos que eu posso mostrar são os que estão no nosso trabalho. Tipo elefante, leão, antílope, rinoceronte, avestruz, gnu, girafa aqui atrás, zebra, hipopótamo lá em cima, canguru na savana australiana, sem falar em javali, búfalo e leopardo. Falando um pouco sobre a flora, geralmente as árvores e arbustos são de pequeno e médio porte, suas folhas são de tamanho reduzido e é bem comum a presença de espinhos em seus galhos. Sendo um pouco mais objetivo sobre a flora, podemos citar algumas espécies como palmeiras, gramíneas, baobás, cactos, entre outros, como a principal vegetação nesse bioma. Sobre o clima predominante, a gente tem o tropical e o semiárido. Características importantes que a gente pode ressaltar são os verões chuvosos e os invernos e outonos com bastante estiagem. A temperatura média fica nos 15 graus em meses mais amenos e 27 graus em meses mais quentes. Falando de forma resumida sobre a hidrografia da savana, a presença de águas superficiais e subsuperficiais nas savanas e na extensão dos corpos variam conforme o regime hidrológico e a área onde elas se encontram. A localização, a gente tem aqui no Brasil, só que se chama Cerrado, tem na África, onde se concentra maior, na Ásia e um pedaço aqui na parte de cima da Austrália, que não saiu na impressão, mas tem também aqui. Falar um pouco sobre os solos agora. Os solos das savanas tropicais, subtropicais e temperadas são mais férteis em relação aos outros. Os solos das savanas mediterrâneas são mais pobres, de modo que germinam apenas algumas árvores e arbustos de pequeno porte. E já os solos das savanas pantanosas são mais inundados em relação aos outros. Agora que a gente entendeu melhor sobre o bioma da savana, eu vou explicar brevemente sobre o clima frio. O clima frio ele apresenta 2 estações bem definidas durante o ano, sendo verão e inverno. O verão ele costuma ser ameno, com temperaturas pouco elevadas e que não passam de 10 graus. Quanto ao inverno, ele se destaca por ser incrivelmente gelado e também por atingir temperaturas abaixo de zero com facilidade. A flora do clima frio ela é caracterizada por coníferas, que são espécies de árvores altas e muito resistentes ao frio. Ele geralmente se encontra em regiões mais extremas, próximas ao Círculo Polar Ártico e em países como a Finlândia, a Islândia, Groenlândia, Noruega, Suécia, Canadá, no Alasca e na Rússia. Seu índice pluviométrico varia de 100 a 1000 milímetros e fazendo com que a precipitação em forma de neve seja comum nessas regiões durante o inverno. Muito obrigado pela atenção, esse foi o nosso trabalho, espero que tenha gostado. Muito obrigada.